Olá, eu sou o professor Nicodemos e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês um pouco sobre a cultura nordestina, no que diz respeito à culinária da nossa região Nordeste. Eu, junto com a Marina Bulhões, desenvolvemos uma atividade para que vocês conhecessem um pouco mais sobre a gastronomia da nossa região. Nós trouxemos ingredientes para o preparo de receitas que fazem parte do nosso cotidiano e que são de baixo custo. Vocês podem encontrar eles em supermercados ou em feiras livres. Após a explicação de Marina Bulhões, a minha colega de trabalho, eu irei explicar um pouco mais sobre a receita rubacão. Esse meu é um sotaque meu, é um jeito meu de falar particular. Então vocês têm que prestarem atenção também nos meus hábitos na hora de fazer pronúncia de algumas palavras. Voltando ao texto. Temos o texto então do rubacão. É um texto explicativo, fala um pouco sobre o alimento. Logo em seguida, nós temos uma lista de ingredientes. Nessa lista de ingredientes, vocês vão optar por ou vocês compram em supermercados, onde eu aconselho que vocês pesquisem bem, porque os grandes supermercados tendem a deixar o alimento um pouco mais caro. Então, tentem optar por comprar alimentos em feiras livres, desde que eles estejam adequados para o consumo. Se passa pela vigilância sanitária, isso é importante. E assim que você comprar esses alimentos, não esqueçam de, ao chegar em casa, lavá-los bem, deixarem de molho em 1 litro de água com 1 colher de hipoclorito de sódio para matar as bactérias. Logo após isso, vocês lavam com água corrente para que depois vocês possam preparar estes alimentos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam: professor, você está falando muito rápido, um pouco mais devagar para que eu entenda. Aí eu vou falar: ok, tudo bem. A lista dos ingredientes que nós podemos encontrar nos supermercados, eu estou lendo o texto aqui para que fique um pouco mais fácil a minha explicação para dar para vocês, foram feijão, arroz, linguiça calabresa, carne seca picada, que aqui na nossa região Nordeste, aqui no nosso país, chamamos de carne de charque, que é um tipo de carne que você corta em pedaços e põe por cima sal e deixam elas estendidas no varal para que o sol seque e deixe a carne bem seca. Por isso que o nome é carne seca. Voltando para o que eu estava dizendo. Precisaremos também de tomate, cebola, pimentão, coentro, creme de leite fresco ou creme de leite de caixinha. Eu prefiro creme de leite fresco porque ele é mais natural, mas vocês podem encontrar com facilidade nos supermercados o creme de leite de caixinha. Nessa receita,
Iremos precisar também de leite integral, de queijo coalho e manteiga. Manteiga. Cuidado para não confundir manteiga com margarina. São produtos diferentes. No rótulo você verá lá o nome. Você poderá ler o nome manteiga e outro margarina. Eu fiz algumas observações, principalmente na questão de temperos. Vocês, para usar todos esses ingredientes que eu citei aqui acima, vocês também podem fazer a utilização do que vocês já têm em casa, como por exemplo, sal, óleo, pimenta, algumas ervas que vocês possuem ou plantam no quintal, como cebolinha, como coentro, ou algum tipo de tempero que vocês gostam de pôr nos alimentos que vocês consomem. Isso vai ficar interessante, pois vocês vão acabar transformando um alimento em outra variedade. Vocês vão transformar um alimento regional em outros sabores. Fiquem à vontade para criarem o tipo de alimento que vocês quiserem, desde que vocês entendam que o alimento a ser preparado é o rubacão. Eu vou dar um tempo para vocês lerem o módulo de preparo, para que vocês me expliquem logo em seguida o que vocês entenderam e o que vocês tiveram dúvidas. Você não sabe o que é refogar? Refogar a gente chama de dar um pré-cozimento, por exemplo. Pegamos nesses ingredientes aqui, nós temos o pimentão. Nós cortamos o pimentão e deixamos ele um pouco esquentando na panela até ele ficar um pouquinho dourado ou queimado. Isso nós chamamos de refogar o alimento. Nós não acrescentamos água ainda neste processo. Após ter visto a explicação de como é a receita do rubacão, qual é o contexto do rubacão, estou um pouquinho gripado. Vamos agora para a atividade. Temos aqui algumas questões que vocês podem resolver com vocês mesmos ou em equipe. Por exemplo, você come ou pensa em comer rubacão? Compartilhe com a turma sua opinião. Então, vocês vão interagir e saber se vocês tiveram a curiosidade de comer essa receita após toda essa explicação e ver a lista de ingredientes. A questão número 2. As imagens abaixo fazem parte da receita do rubacão. Identifique na lista de ingredientes o nome dos alimentos a seguir apontando com a seta. Como, por exemplo, eu apontei aqui para a linguiça calabresa. Só que a linguiça calabresa aqui na minha atividade ela sumiu. Depois eu coloco a linguiça calabresa. Mas tem todas as imagens dos ingredientes para essa receita. Então vocês irão identificar qual é o nome de cada
ingrediente que está aqui na questão 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam e eu vou responder. Temos a questão 3, que diz: o que achou da lista de ingredientes? O que você observou? Você já conhecia algum ingrediente da lista de preparo da receita do rubacão? Você já ouviu falar de algum? Temos a questão 4 também. Você já conhecia. Voltando, gente. Você já conhecia algum ingrediente? Qual? Dessa lista de ingredientes tem essas imagens. Você pode explicar em qual situação, em qual alimento, em qual prato, em qual lanche, ou se você comeu algum in natura, sem precisar fazer o uso de receitas, como por exemplo, você pode comer o feijão, então você não precisa comer feijão com queijo. Então eu quero que vocês respondam quais alimentos vocês já comeram. Algum desses alimentos faz parte da culinária do seu país? Informe qual ou quais e diga em qual receita é utilizada. Eu quero que vocês apontem com uma seta ou mostrem para mim, como professor, ou para Marina, quais são os alimentos que você consome em seu país. E, se possível, mostre em qual receita você utiliza esse alimento. A questão 6. Eu amei essa questão 6, porque eu gosto de mudar muito as receitas que eu encontro na internet. Então você também pode criar as suas próprias receitas. Temos aqui o rubacão, tem toda a lista de ingredientes, mas isso não quer dizer que eu não possa acrescentar um ingrediente que eu goste dentro da receita. Como por exemplo, eu gosto de colocar bacon na receita do rubacão, e nesses ingredientes não tem bacon. Então vocês podem ser criativos e dizerem o que vocês gostariam de comer no rubacão. Você já utilizou algum desses ingredientes na preparação de outra receita? Como por exemplo, eu vou pegar um exemplo dos ingredientes do rubacão. O queijo. Você utilizou o queijo em alguma outra receita? Comente a sua resposta, se você utilizou ele em algum pão, em alguma massa, em algum recheio. Comente em qual receita você utilizou queijo. Mas você também pode escolher qualquer outro ingrediente, não precisa ser só o queijo. Você pode dizer qual ingrediente você usou em alguma receita. Na questão 8, eu gostaria que vocês escrevessem quais são os alimentos que você sentiu curiosidade em conhecer, pela forma, pela cor, pela imaginação do cheiro que ele deve trazer. Por exemplo, nós vemos aqui ervas. Nós imaginamos que as ervas elas são cheirosas, então
Eu posso ter curiosidade em conhecer esse alimento através do cheiro. Eu posso também querer conhecer o alimento através da cor. Por exemplo, os pimentões. Eles são muito coloridos, então eu não sei qual é o sabor, então eu quero conhecer os pimentões. Questão número 9. Já comeu algum prato da culinária brasileira que parece o rubacão? Eu acho que a Marina Bulhões já deve ter falado, não é? No vídeo anterior. Eu vou deixar isso daí. Eu vou deixar isso para ela explicar, porque eu estou falando do rubacão. Ela já deve ter falado um pouco do uso do feijão com arroz e talvez do baião de dois. Então, conversem com Mariana que ela vai explicar melhor sobre as comidas que se parecem com o rubacão. Na 10ª questão, gente, para finalizar essa atividade, eu trouxe para vocês uma pergunta. Você sabia que a carne, na verdade, é uma afirmação? Você sabia que a carne seca também é chamada de carne de charque? Faça uma pesquisa a respeito da produção desse alimento e comente com a turma. Eu já falei anteriormente como é um pouco da produção deste alimento, que é quando você pega a carne, põe um pouco de sal e estende no varal e deixa o sol secar um pouco até que toda a água evapore e de fato a carne fique seca. Só tomem cuidado com o sal, porque como ela passou por um processo de salguia, ela vai ficar muito salgada. Então, na hora de preparar os alimentos com carne de charque, vocês precisam pôr numa panela e deixar ferver e depois descartar essa água. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu agradeço a minha colega Marina Bulhões, a professora Mariana Lins Scarpinetti, pela paciência, pela oportunidade também de gravar essa mini aula para estrangeiros e por essa experiência maravilhosa de dar e aplicar essa mini aula para vocês. Um forte abraço e um beijo. Tchau!